Começa agora mais um episódio da temporada Tá no Radar do podcast Caos Corporativo. E hoje a gente recebe Alfredo Lalha Neto, CEO da Sompo Seguros, um líder que esteve à frente de grandes transformações estratégicas digitais e organizacionais em algumas das maiores empresas do setor. Bem-vindo, Alfredo! E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Anderson Barros aqui com vocês mais uma vez. E eu, Alberto Reutemann, honrado, meu amigo querido, visita ilustre, Alfredo Lalha! Bem-vindo, Alfredo! Obrigado pelo convite. Que honra, Alfredo, ter você aqui hoje para mais um episódio da temporada Tá no Radar 2025. O que a gente quer saber? O que é que está no radar das grandes lideranças para esse ano que está só começando? E aí, a primeira pergunta que eu tenho aqui para você é quais são os principais desafios das organizações, principalmente, obviamente, as de seguro, né? E aí, eu ia perguntar como é que elas deveriam se preparar para esses desafios, mas, ao mesmo tempo, já me veio a resposta na cabeça. Elas já deveriam estar prontas, né? Deveriam, né? Eu brinco que 2024 mal acabou e em 2024 eu falava que vai chegar a 2026 e não chega a 2025, que foi um ano bastante intenso para a indústria. Eu colocaria em 4 dimensões. A primeira dimensão é como é que a gente resolve a equação do trabalho híbrido, por mais que a gente ache que ficou para trás, a gente vê ainda, né, dúvidas de como vai ser o futuro do trabalho. Então esse é um problema, entre aspas, que surgiu na época da pandemia, mas ainda vem se arrastando. Cauda longa. Né? Paixões de ambos os lados, defesas, e não tem, né, talvez certo ou errado, cada empresa com sua cultura vai ter que adaptar a isso, mas, né, a gente saiu de um trabalho 100% presencial para um trabalho 100% remoto e depois voltou para um híbrido, aparentemente, num curto espaço de tempo. A gente acha que foi num longo espaço de tempo, porque a pandemia parece que nunca ia acabar, mas foi, né, em 2, 3 anos. A gente tem gerações que nunca trabalharam presencialmente e gerações que sempre trabalharam presencialmente, que falavam que estavam acostumados com o híbrido, mas no fundo gostam do cheiro de escritório, gostam, né, do mundo antigo. Então, acho que essa é a primeira dimensão que a gente ainda vai ter que resolver. No mercado, de maneira geral, a inteligência artificial veio e ficou, né, muito mais presente em 2024. As empresas vão ter que aprender como usar a ferramenta. No mercado de seguro, a gente começou a ver que existe catástrofe no Brasil, tivemos um evento no Sul, então o mercado está aprendendo como trabalhar, né, com seguro que não existia no Brasil. Então, acho que a gente tem que estar preparado para tudo isso, para todo esse caldo, e ver como é que avança aí em 2025. Mas, felizmente, acabou 2024 e chegou 2025 e a gente é um bom negócio. Já é um bom negócio. Só de ter acabado 2024, uma ótima perspectiva. Que ano esse, hein? Que ano. Ô, Alfredo, todas as empresas estão bastante preocupadas, né? Pelo menos a turma com a qual a gente conversa aqui no nosso cotidiano, sobre essa questão, e principalmente os times executivos, do como é que a gente faz para as organizações se adaptarem com a rapidez necessária para esse mundo em que tecnologia não para de avançar, cada vez eu preciso adaptar processos e modelos, a capacidade computacional nova, não dá tempo de estabilizar uma mudança e já vem outra em seguida, e muda mercado, e muda a gente, e muda a tecnologia, e a gente sabe que a única constante, né, é essa mudança constante. O mercado de seguros não está fora disso. Então, você, né, nessa posição, nessa cadeira, como é que lida com esse fato junto com o seu time e prepara o ambiente para essa realidade? Eu acho que o primeiro ponto é não brigar com a tecnologia, não brigar com as novas tendências, né? Isso é natural para o ser humano, você primeiro desacreditar a nova tecnologia. E falo principalmente de inteligência artificial. E conto como eu comecei minha carreira lá nos anos 90, para não falar, né, uma data específica, mas eu lembro que começou a surgir o ferramenta Office, e surgiu o Excel. Antes tinha outras planilhas eletrônicas e tal, e eu lembro na mesa de um gerente, ele pediu para fazer uma média, não sei o quê,
geralmente demoraria 3 horas. Eu trouxe em 3 minutos a conta, porque eu fui no Excel e era uma... Hoje todo mundo parece que é... A gente usava Lotus antes do Excel, né? Lotus, VisiCalc, alguma coisa assim. Mas ele pegou o que eu tinha impresso, pegou aquela máquina de calcular e foi verificar se a conta estava certa. Porque ele achou muito rápido. Achou muito rápido, Duvidou. achou que não fazia sentido aquilo, né? E hoje você fala, pô, não faz o mínimo sentido o que ele fez, mas talvez a gente faça isso com a inteligência artificial. A gente quer entender como roda tudo por trás, e a lógica é uma lógica, né, probabilística. Eu, por acaso, sou formado em física, a gente tem lá quase uma mecânica quântica, porque a mecânica quântica é probabilística, a mecânica tradicional é uma mecânica exata, no sentido de que não é probabilística. Então, a gente tenta entender a inteligência artificial como ela trabalha. Não precisa, a gente tem que ver os resultados e como se adaptar. Então, acho que como líderes a gente tem que motivar o time a usar muito mais essa ferramenta para não se tornar o gerente antigo lá que duvidava do Excel. E talvez ele tenha ficado pelo caminho. Talvez algumas pessoas fiquem pelo caminho por duvidar da ferramenta, por ver que às vezes tem problema, né? E é uma ferramenta, de novo, probabilística, então ela vai acertar e vai errar, porque, né, as probabilidades trabalham assim. Então, acho que esse é um grande desafio da nossa geração, né, muito treinada em causa e efeito, e dizer, não, isso, se acontecer isso, vai ser aquilo. Né, o mundo é mais complexo, a inteligência artificial trabalha não nessa questão de causa e efeito, mas causa aí múltiplos cenários de efeito e escolhe um cenário probabilístico que ele escolhe. Pode acertar, pode errar, mas eu diria Essa que é a lógica. como é que eu me adapto a esse momento novo. Acho que esse é o grande desafio aí de tratar com tecnologia hoje. Agora, Alfredo, pegando justamente esse gancho, a Gartner recentemente divulgou um estudo que 60% das companhias vão ter impactos brutais com a inteligência artificial. Então, quando a gente pega isoladamente o segmento de seguros, ela já a natureza já é de utilizar dados o tempo todo, né? Porque você vai usar dados do segurado para calcular o prêmio, você vai usar as informações para pagar o sinistro, vai fazer a subscrição. Como é que você enxerga a companhia seguradora do futuro? Vai ter bem menos gente, a gente vai alocar para outras áreas. Toda essa transformação, que impacto que você acha, que desafio você acha que as pessoas vão ter daqui para frente? Eu diria que vão estar realocados, né, as pessoas. Não sei se vai ter menos gente. Eu vejo aí seguradoras, há 30 anos atrás, parecia que tinha menos gente do que tem hoje. Porque a tecnologia também melhora muitas coisas, mas também causa uma hipernecessidade do cliente, causa uma melhor atenção ao cliente, que acaba tendo, né, outras gerações de trabalhos a fazer na empresa. Mas eu não tenho a mínima dúvida que, né, em seguro, principalmente nas áreas que a gente chama de precificação e subscrição, é onde a inteligência artificial vai mais impactar. Por O quê? que é a subscrição? Subscrição o cliente propõe um risco, por exemplo, uma grande planta industrial. Então, ele me manda lá centenas de plantas, centenas de informações de onde estão os sprinklers, onde estão as máquinas, como estão separados os riscos do ponto de vista físico, como é a parede de um e de outro e tal. E o subscritor olha tudo isso, diz, aceito ou não aceito esse risco, e se aceito, a que preço eu aceito. Então, é um trabalho que eu brinco que é um pouco de ciência com arte, né? Porque cada planta é uma planta, cada empresa é uma empresa, eu não tenho 50 plantas químicas iguais, cada química tem um jeito, e o subscritor... É tailor-made mesmo. É tailor-made. E essa parte da arte é o que a inteligência artificial mais vai ajudar. De novo, porque ele faz o que a gente faz na nossa mente, que é esses cálculos probabilísticos. Não, parece que tem mais chance ou menos chance de incendiar. Parece que tem mais ou menos chance de alagar do que dos outros 50 riscos que eu vi nos últimos, 5, 10 anos desse tipo de risco. Então, a pessoa vai fazendo aquele raciocínio mental e dá essa solução. Aceito ou não aceito, que se aceito, a que preço. Isso, a inteligência artificial pode ajudar muito, porque ele vai colocando todos esses... Né, ele vai pegar o passado todo e dizer, olha, tiveram esses 50 riscos e subscritor A, B, C, Cobra D... tanto. Cobrou tanto, aceitou ou não aceitou o risco, e com base nesse histórico, a inteligência artificial dá uma sugestão. De novo,
a pessoa vai ter que olhar e dizer, não, parece que essa sugestão faz ou não sentido, que é um pouco do que faz as leis de alçada. Porque um subscritor lá diz, não, eu posso aceitar um risco até R$1 bilhão. Acima disso, eu tenho que analisar e passar para o meu chefe. A inteligência artificial vai ser quase que o subscritor que passa para o chefe a coisa resumida. Porque com mais precisão ainda, né? Precisão. Então, inclusive, tem riscos que a pessoa demora 2, 3 dias para analisar. Hoje você consegue analisar em 10 minutos. E já está na rotina, Alfredo? Vocês já estão testando esse tipo de análise? Se é que você pode compartilhar essa informação. Posso compartilhar, é público, a gente até publicou. E, né, a inteligência artificial, a gente foi um pouco corajoso que quis exatamente entrar nessa área que é o coração da seguradora, de subscrição e precificação. Como eu costumo falar, fácil de falar, difícil de fazer. Exato. Mas a gente já tem bons avanços. Esse exemplo de 2, 3 dias para 10 minutos é real. Né? Você processa todas essas plantas, você processa tudo isso e a máquina sugere alguma coisa, o subscritor vê o que foi essa sugestão, adapta e já sai o preço. Então, coisas que demoravam 2, 3 dias, hoje estão saindo em 10 minutos para escalar e propor ao cliente. Nossa, uma baita numa parceria de time de tecnologia com um time de negócio, inclusive, né? Você vê como isso vai transformar um segmento de seguros, né, cara? Porque se você é subscritor, eu se fosse subscritor já estaria preocupado. Mas você vê, ele falou, não, mas não é isso. É claro que provavelmente vai diminuir o número necessário desse tipo de profissional para executar o trabalho. Mas vai ter que sempre ter um ser humano olhando o que a máquina entrega. Exato. Eu acho que é mais uma questão de ganho de tempo, de agilidade, de precisão de análise. Mas sempre vai ter que ter alguém dando uma última checada. Não, e se a minha esteira tá rolando mais rápido, é sinal de que eu tenho maior capacidade de demanda. E que o time comercial pode trabalhar mais para que com o mesmo time de subscrição eu dê conta de uma capacidade maior e eu aumente resultado lá no final da linha, né? É que eu fico pensando assim, Davos recentemente publicou um estudo falando quais são as profissões que vão desaparecer, né? Desaparecer é muito forte, né? Eu acho que nem ascensorista desapareceu, né? Ainda você anda... Eu vi faz 2 semanas. Tá brincando? Tinha um ascensorista? No Rio. Eu vi num hospital. Num hospital? Num hospital. Hospital acho que sim, porque entra cadeira de roda, entra maca. Não, mas não faz o menor sentido, que é o mesmo botão lá, qualquer um pode apertar. O paciente nunca entra sozinho. Quando você viu um assessorista pela última vez? Lá no Rio tem alguns. Tem? É mesmo? Você que é ascensorista, porque a nossa geração Y talvez não Nem sabe. sabe o que é assessorista. É bom colocar uma foto. Coloca uma foto. Vou colocar uma foto do que é uma pessoa ascensorista. É assessorista SC. Ascender. Não, com SC, mas a minha dúvida foi o N. Ascensorista. Apertava o botão. Porque se eu não vejo, o que dirá escrever essa palavra, né? Verdade. Tá certo. A gente falou bastante pequeno aqui desvio de rota. É verdade. Você ia fazer uma pergunta? Não lembro Não mais. lembro mais. Alfredo, a gente falou bastante de inteligência artificial. Entendi, tá totalmente no seu radar para esse ano. Inteligência artificial para agilizar processos, para ganhar tempo, para ganhar acuidade nas entregas e tudo mais. E acho que isso deveria estar na agenda de qualquer liderança nesse ano de 2025. Que mais que está no seu radar? Que mais que é prioridade que você escreveu lá na agenda? Você escreve na agenda ainda? Às vezes escrevo. Ou seja, Física ou digital? Tem um caderninho? Tem um caderninho? Não, mas Tem? na última feira de tecnologia agora já saiu a canetinha que filma o que você escreve e já manda pro seu bloco de notas automaticamente. Mas isso dá para fazer. Não, mas com uma caneta comum. Você escreve uma papel. caneta comum, não é essa aqui. Isso. É porque essa aqui é meio... Você anota no caderno ou no Mas digital? ele anota no caderno. No caderno. O Também. que está escrito no caderninho do Alfredo Lalha, CEO da Sompo, para fazer em 2025? Acho que essa questão de inteligência artificial, com certeza, é outra coisa, a questão da mudança climática, né? E como isso vai impactar a indústria de seguros. E eu brinco que é difícil você prever se vai chover ou não no final de semana, e a gente tem que prever qual vai ser o efeito dessa mudança climática no nosso negócio. Então, a gente tem trabalhado bastante nisso, principalmente no seguro agrícola, que a gente tem uma posição interessante e é um risco bastante complexo de entender. Não é nem só se vai chover ou não, mas a quantidade de chuva, né, o período de seca, em que momento da safra é aquela seca. Então, tem uma análise grande e ainda está se desenvolvendo o estudo climático para isso.
né? O estudo climático é muito bom até na parte de hidrelétricas. Na parte elétrica do Brasil, você tem, né, meteorologistas especializados. Na indústria de seguro ainda não é uma profissão que está tão presente. Mas vocês estão fazendo esses estudos dentro da organização? A gente usa bastante startup, usa bastante empresa, né, que a gente tem uma parceria com a GTEC Garage, que agora é lá da PwC, e tem várias empresas ali, startups, que propõem soluções. Então, também é como é que a gente se aproxima dessas empresas e faz a demanda correta, né, porque a demanda, talvez, para o setor elétrico é claro, para o setor do agro, por mais incrível que pareça, pode ser outro, porque eu estou numa perspectiva de cobrir o risco, ele está numa perspectiva de otimizar a quantidade de grão, né, gerado, né? Hoje o Brasil, 70%, 80% da produção é grãos, então as perguntas a fazer são diferentes. E talvez um outro grande desafio é como é que a gente conecta bem nesses vários ecossistemas e faz as perguntas certas, porque senão... E aí, o que faz com essas respostas? Para de dar seguro para algumas pessoas, Não, onde vai chover muito. Não, a gente ajuda. Como é que resolve? Muito radical, mas seria uma subscritora dura. Seria. Ela é mais mole. Seria. Né? O preço da subscrição feita pela Mansa seria 50% a mais do mercado. Não ia fechar um negócio. Não, mas eu quero entender. Ou gerar um baita lucro. Não, porque o que eu quero entender é o seguinte: legal, vai estudar mais os efeitos das mudanças climáticas, vai entender onde é que está potencialmente os danos. E aí? Porque eu estou aqui do lado da consumidora. Eu estou do lado do consumidor. O que isso muda no jeito de fazer negócios? Como é que essa informação chega para vocês? O que vocês fazem com ela? Eu conto outra historinha. A vantagem de ser jovem há mais tempo é que a gente sempre tem historinhas para contar e conto uma historinha de o que aconteceu com o seguro-transporte, na história aí do seguro-transporte e como isso se resolveu. Seguro-transporte é carga, né? É carga. Então, o grande problema no Brasil era roubo de carga. Então, né, a gente sabe que o país sofre com criminalidade de maneira geral. A gente exporta tecnologia para combater o crime. Mas há 10 anos atrás, 70%, 80% das perdas, das ocorrências eram roubo de carga, 20%, 30% era acidente. Hoje isso inverteu para menos de metade é roubo de carga, a maior parte é acidente, e a gente tem trabalhado para ajudar também a evitar o acidente. Como é que você evitou o roubo de carga? Com toda a tecnologia embarcada no caminhão, com questão de satélite, com questão de 3G, 4G, 5G, a gente começou a ter conectividade no caminhão, né? E conseguiu diminuir o risco exposto, né? O normal seria dizer, tá roubando muito medicamento, não aceita mais medicamento, vou aceitar cobre. Agora estão roubando muito fio de cobre, então não aceita mais cobre, Não, a gente começou a dar soluções para o cliente e diz, olha, eu aceito o risco desde que você monitore dessa forma. Na mesma coisa no seguro agrícola, a gente imagina isso. Como é que a gente ajuda, né, o cliente a plantar no momento certo, a plantar com a semente certa e dizer, nessas condições eu consigo aceitar o risco, porque você não vai conseguir controlar o clima. Assim como a gente não controla, né, se as quadrilhas vão roubar mais carga ou vão roubar mais banco, a gente infelizmente não consegue controlar isso, a gente diz, olha, nessas condições a gente evita o risco ou diminui o risco e é bom, porque evita o risco para a própria sociedade. Qualquer perda é sempre uma perda para a sociedade. Por mais que a seguradora pague, é uma perda para a sociedade. O fazendeiro não vendeu o grão que ele tinha prometido. Está deixando de gerar riqueza, né? Gerar riqueza, exatamente. Então, a gente acredita muito no que a gente chama de gerenciamento de risco, como é que a gente coloca toda essa tecnologia, embarca essa tecnologia para ajudar o cliente a diminuir a quantidade de perda. Logicamente, diminui a quantidade de perda para a seguradora, mas o objetivo principal é não ter impacto no negócio final do cliente. Ô, Alfredo, eu queria colocar a minha próxima pergunta dentro do contexto cultura organizacional. Porque a gente não faz essas transformações, não faz essas implementações, não consegue ser proativo nesse tipo de solução que você está falando, sem implementar culturas de agilidade, mas eu estou aqui falando menos de processos ágeis, esse tipo de coisa, ferramentas, e mais de jeito de pensar, né? Tá bom, deu errado aqui, eu vou tentar lá, né? Mentalidade, jeito de pensar, como é que eu tô olhando, transforma rápido. Como que, do ponto de vista de comportamento, vocês cuidam disso na Sompo? Ou seja, como é que vocês patrocinam esse tipo de comportamento das pessoas e garantem que isso seja uma prática que leva vocês para esse lugar que vocês querem?
100% de acordo. Acho que ainda é um outro desafio que pode parecer meio old fashion falar de cultura, mas acho que nesse momento, principalmente do trabalho híbrido e da hiper uso de tecnologia, e não precisamos ir muito longe, a gente vai nos restaurantes, as pessoas continuam, em vez de conversar, continuam no celular, né? Passando o dedo e vendo o que está passando no mundo de fora, esquece daquele momento, é muito parecido nas empresas. Então, acho que a colaboração é um fator muito mais importante, mas não o tradicional de colaboração, dizendo, você tem que ir lá e falar com seu amiguinho da outra área, tal, mas como é que você motiva as pessoas a trabalharem, de fato, de forma colaborativa, com um objetivo maior, tirando as vaidades, né, de que eu entreguei ou foi a outra área, porque, de novo, a gente parece que mudou muito o mundo, mas as pessoas ainda falam de feudos, de áreas que não conversam com outras áreas, aquelas coisas que existiam antes da pandemia, que a gente achou que o trabalho remoto, né? Só porque antes as pessoas não se falavam presencialmente, às vezes não se falam pelo Teams, eles não marcam as reuniões que precisam, eles não vão na mesa das pessoas, ou invadem o time das pessoas para resolver as coisas na hora. Então, a gente tem trabalhado muito com cultura. A gente acha que é um dos pilares de transformação, como é que eu adequo a nova cultura a esse novo momento de novo, trabalho híbrido e hiper uso de tecnologia. Bom, Alfredo, agora vamos falar um pouco sobre perspectivas de 2025. No cenário que a gente está vivendo, nacional, internacional, taxa de juros alta. A gente dólar alto. Dólar alto. É impressionante como tem oscilações, né? Parece uma onda o dólar. Taxa de desemprego, por sua vez, uma das menores da história. O endividamento das famílias altíssimo. A gente vendo aí também uma questão fiscal tenebrosa do Brasil, com gastos públicos ainda altíssimos. Cenário internacional, Trump há pouco tempo no cargo, dá esses lampejos deles, né, que gera a mídia. Quando a gente olha, principalmente o segmento de seguros, uma hipercompetição. A gente gosta de falar do rouba-monte, né? Parece que uma congênere, uma companhia vai lá, pega um pedaço, muda. Como é que você enxerga no cenário nacional, internacional e de seguros? Você é um otimista, Alfredo? Depois de mais de 30 anos trabalhando, se não for otimista, já tinha me atirado do 15º andar de onde eu trabalho. Então, porque todo dia de manhã tem uma novidade, seja econômica, seja social. Emoção toda hora. E a gente tem muito, né, já falei, um pouco ligado à criminalidade. Então, a gente tem, do segmento, né? Do segmento ter, né, acordar de manhã e achar o que aconteceu lá no Sul, quando você vê, foi uma tragédia sem nenhuma... histórico, e como é que você ajuda os clientes, está no momento certo. Então, eu diria que tem que ser otimista para trabalhar em seguro. E outra coisa que eu falo é de onde você menos espera que não vai sair nada. Então, se a gente depender da economia para fazer os nossos movimentos, né, a gente vai ficar parado. Então, a taxa de juros, sim, impacta muito o mercado de seguros, porque a gente arrecada valor antes para pagar sinistro no futuro, então dependendo da taxa de juros até aumenta a competitividade, porque eu posso ganhar menos dinheiro no meu core negócio, porque eu vou ganhar dinheiro nesse fluxo de caixa né, antecipado que as seguradoras têm. Outro fator é que a taxa de juros alta no mundo, parte dos investidores apostam no mercado de seguro para cobrir os grandes riscos. Então, tem produtos que você faz, né, se acontecer o sinistro, eu te pago 0 de juros, se não acontecer, eu te pago 5, 6, 7, 8% de juros. O preço do seguro, principalmente os catastróficos e os grandes riscos, são compartilhados no mercado financeiro. Maior taxa de juros, geralmente a pessoa diz, não, para que eu vou apostar nesse negócio se eu posso receber título do governo americano, título do governo brasileiro, né, a esse nível que está hoje. Então, diria que a gente vai monitorar muito de perto, mas eu continuo sendo otimista. Acho que a gente vai ter um ano de 2025 não tão ruim quanto ele aparenta ser, assim como 2024 foi muito pior do que aparentava ser em final de 2023. Né? Final de 2023 falava-se dólar a 5 e acabou dólar a 6. Hoje fala-se dólar a qualquer valor e talvez a gente vai ter uma surpresa de não ser tão ruim quanto a gente imaginava. Ou seja, a gente tinha uma expectativa alta para 24 e foi frustrado com o sucesso.
começamos 2025 sem expectativas tão altas pra gente ser surpreendido positivamente. Mas é isso mesmo, né? Inclusive, a gente está dentro de muitas empresas com os nossos projetos da Escola do Caos. E no final do ano, a gente começou a ser muito procurado por empresas. E assim, era um discurso muito parecido, né? Era assim, olha, o negócio é o seguinte, tá? As equipes estão aqui com a bola baixa porque a gente não atingiu a meta. E eram várias, né? Não foi uma, duas, eram várias. Olha, é o seguinte, a gente não atingiu a meta, a equipe está desmotivada. Preciso que vocês pensem em algum projeto aqui para a gente dar um up aqui no ânimo do pessoal. Inclusive, que tradicionalmente sempre batia a meta. Né? E você ouviu isso bastante, né? Muito, e era uma questão que muitas vezes nos preocupava, né, Amanda e Alfredo, que a liderança não pode ficar desmotivada, né? E é legal até te ouvir sobre isso, porque quando a liderança está desmotivada, o cascateamento é quase que natural, e muitas vezes você não sabe por onde começar. Porque quando você está com a equipe desmotivada, porque não bateu a meta, mas a liderança está engajada num propósito comum, você ganha eco lá dentro, né? A liderança reforça, então você entra e sai e faz... Mas 2024 foi um ano muito duro para muitos segmentos, principalmente o agronegócio, né? Sim, e aí a pergunta que eu quero encaixar aí nesse fato, né, nesse desânimo que a gente viu no final do ano de muitas organizações e, enfim, nos procurando para poder pensar em soluções, para poder levantar a moral da tropa, né? Eu queria ouvir de você, Alfredo, quais são as habilidades que você acredita que a liderança precisa apostar para aprimorar nesse ano de 2025 para dar conta de tudo isso, né? E, de repente, até habilidades pessoais, né? Que a gente costuma dizer que não dá para separar uma coisa da outra, né? Acho que vocês falaram uma palavra super importante que é propósito, e, de novo, do exemplo na indústria de seguro. Né? Toda vez que tiver uma grande perda, né, o que é o natural do ser humano pensar? No seu bolso. É dizer, dado que eu vou ter uma grande perda, provavelmente meu bônus vai ser impactado, porque eu vou pagar essa perda e meu resultado final vai ser menor. Né? E o que eu sempre falo, diz, olha, toda vez que tem uma grande perda, a gente tem que lembrar do nosso propósito. Nosso propósito é atuar no momento de dificuldade do cliente. Então, vamos esquecer um pouco do nosso bolso e do nosso, né, futuro e vamos atuar 100% para ajudar o cliente naquele momento, porque ele confiou na gente nisso. Mas acho que é questão de propósito. Né? E aí a resiliência é muito grande, porque por mais que é bonito de falar, na minha posição talvez mais fácil, sou CEO, tenho uma qualidade de vida boa, tenho uma situação financeira estável, né? A pessoa que talvez não tenha essa mesma qualidade de vida e a mesma estabilidade, tem as escolas do filho para pagar, tem não sei o quê, e o bônus do ano pode ser impactado. Então, eu acho que a resiliência, como você transmite isso com calma, é um fator preponderante, mas sempre lembrar do propósito. Então, a gente teve no final de 2023 um grande sinistro e que impactaria o resultado de 2023. As pessoas entraram em pânico, dizendo, não, agora é o momento da gente mostrar o nosso valor, mostrar, né, ao que a gente veio. Então, acho que tem que ser resiliente. Legal. Porque... E para conseguir isso, que habilidades você acha que a líder precisam desenvolver para conseguir chegar a esse ponto de parar, analisar, olhar para o propósito, entender também o lado, né, desse time que tem impactos financeiros? Que habilidades essa liderança precisa desenvolver para conseguir chegar a esse tipo de pensamento, a esse tipo de raciocínio? A primeira coisa é entender se você está no lugar certo, aí volta um pouco do que o Anderson colocou de cultura, quer dizer, se você estiver numa cultura que você não está bem, seja emocionalmente, seja, né, de saúde, provavelmente vai ser difícil você ter essa resiliência e essa calma para lidar com os momentos mais estressantes. Então, eu acho que é um pouco de entender o local que você está, entender se você faz parte daquela cultura. Se você quer estar naquele jogo, né, Alfredo? Tem a qualidade de vida, tudo que a gente, de novo, fácil de falar, difícil de fazer, né? Porque, né, a gente sempre tem a desculpa para não ir na academia, a gente sempre tem a desculpa para não ir no médico. Você vai na academia, Alfredo? Eu vou. Por incrível que pareça, eu sou meio gordinho, mas eu vou. Que horas você vai na academia? De manhã, à tarde ou à noite? Eu faço... Eu brinco que eu consegui perder 5.000 calorias por semana. Porque eu travei a agenda 2 vezes por semana, de segunda e quarta, na hora do almoço, para ir na academia, e vou terça e quinta de manhã. Então,
Falo, por que eu perdi 4 5 mil vezes. calorias? Não é porque eu perco 5 mil calorias na academia, que eu deixei de ganhar 2.000 calorias no almoço de segunda, 2.000 calorias no almoço de quarta, que ia ser um almoço de negócio, com corretor e tal, e perco umas 500 calorias em cada um dos 2 dias, então eu diminui 5 mil calorias. E faz tempo que você está apostando tempo, nessa qualidade de vida? Pelo menos uns 30 anos que eu sempre faço academia. Teve momentos na minha vida que eu parei por algum motivo e meus próprios funcionários falaram, vai lá para academia, a gente resolve o teu problema, que você está ficando muito estressado. Então, e te ajuda a segurar a barra do estresse e tudo? Super ajuda. Acho que esse né, é onde eu tenho o meu momento de desconectar e pensar diferente, fora do estresse. Então, e você acha que isso deveria estar no radar da liderança desse ano? Deveria estar no radar da liderança e, de novo, voltar de novo ao trabalho híbrido, tudo isso não foi menor para quem trabalhava 20, 25 anos de uma forma e agora está trabalhando diferente. Então, acho que colocar o exercício, principalmente usando aquele tempo do deslocamento, né, que as pessoas tinham para o escritório, para fazer uma atividade física, super ajuda. Pelo menos para mim, sempre ajudou. E até complementando, Amanda, para o líder, para o não líder, para qualquer pra pessoa que pisa respira, nas ruas de qualquer cidade. Física. Exatamente. É isso. Você respira, faça atividade física. Bora para um pinga-fogo aqui, Alfredo. Topa! Temas, né? Polêmicos do mundo corporativo. Primeira coisa, entrar mais cedo e sair mais tarde, trabalhar para se matar. Faz sentido ainda hoje? Eu acho que não. Eu nunca fiz, então não posso aconselhar que se faça, porque eu não consigo trabalhar mais do que 9 horas por dia, 8 horas por dia. Meu limite vai chegar 6 horas da tarde, 7 horas da tarde eu já estou no meu limite, já não estou dando a resposta correta. Trabalhar bem é melhor que trabalhar mais, muito. Muito. Segundo, como é que a gente deveria lidar com um líder tóxico no ambiente de trabalho? De novo, fácil de falar, difícil de fazer, mas se afastando dele, seja se afastando da empresa, infelizmente, se a empresa não reconheceu, seja usando os canais que a empresa disponibiliza para denunciar esse tipo de comportamento. Ou demitindo, se você for o líder. Né? Se eu for o líder do líder, com certeza. Mas às vezes é difícil, né? Tem o tóxico, ele é muito bom para cima e muito ruim para baixo. Então é difícil às vezes é difícil até de perceber, né? Empresas precisam investir em diversidade. Está perdendo a pauta, né? A gente está vendo. Ou já foi esse capítulo? Eu acredito muito em diversidade. A gente lá na Sompo fez o primeiro programa de estágio para pretos e pardos. Hoje eu entro na Sompo e às vezes vejo uma empresa mais colorida no bom sentido da palavra. Eu vejo pessoas que mais representam a sociedade do que era há 5 anos atrás. Espero que daqui a 5 anos, 10 anos, quando eu sair da empresa e volte, depois de 10 anos eu vejo um retrato maior da sociedade na empresa. Isso é legado, né? Isso é legado. Empresas que estão vendo situações de depressão, burnout, o que elas têm que fazer? Atuar ou ainda você vê muita gente falando que é frescura, bobagem? Acho que tem que atuar. Se a pessoa não estiver bem, não estiver com saúde, né? O Anderson falou de legado, eu não quero deixar um legado de pessoas enfermas, por mais que recebam bom bônus, mas depois que se aposentem, vivem pouco porque viveram sob uma condição insalubre. A gente vê as empresas querendo crescer, vender, dobrar de tamanho, mas também estão falando de equilíbrio emocional, segurança psicológica. Essa conta bate? Bate. Se trabalhar com felicidade, bate. Aí. Eu sou uma pessoa feliz, então eu quero dobrar a empresa em 3 anos. Eu dobrei nos últimos 3 e quero dobrar de novo em 3 anos e feliz. De uma forma leve e feliz. Muito bom. Muito bom. Que a felicidade esteja no radar para 2025. Como falaria a minha avó, amém. Amém. É isso mesmo. Assim, que privilégio, não? Muito bom. Muito obrigada, Alfredo. Sucesso para você e muita saúde nesse ano. Obrigado, Amanda. Alfredo, obrigado. Sucesso, saúde, que você faça 2025 um brilhante ano. Sou seu fã, sabe, me considero um admirador da tua trajetória. Continue esperando tanta gente aí. Obrigado por levar uma palavra de otimismo para todos os nossos telespects. Volte sempre, Alfredo. Obrigado, Alfredo, pela presença e que a gente tenha a oportunidade de conversar cada vez mais, viu? Eu que agradeço. Sempre bom estar com os amigos.
Obrigada, Alfredo. Então, E valeu. você que tá aí, chegou até o fim com a gente, compartilha esse episódio com seus amigos. Bora lá, tá no radar. Felicidade para 2025. Um beijo. E Até até semana que semana que vem. Tchau, tchau. Fui! Ah, larga o like aí, esses negócios de seguir, Segue aí. like e Sim. tal. É isso, dá essa moral aí pra gente. Tchau.